Podcraft, Dia das Mães e o que esperar do artesanato pós-pandemia. Os noticiários diários deixam claro o estado de calamidade que essa pandemia tem causado a todos nós no mundo todo. Mas nem eu, nem você, e arriscaria dizer que ninguém mais suporta mais essa enxurrada de notícias ruins e previsões de caos, não é mesmo? É importante que mantenhamos os pés no chão e que reconheçamos os riscos, assim como é fundamental que nos cuidemos e planejemos os passos possíveis nessas e nas demais fases da vida, com ou sem crise. Mas também é fundamental que tenhamos a mente sã e o nosso modo esperança ativado, porque o equilíbrio só é possível com 50% de caos, mas desde que acrescido de 50% de paz. É por isso que a gente também vai falar das datas comemorativas, que são períodos fundamentais para quem trabalha com vendas, para quem produz dependendo do interesse do público para presentear a si e ao outro. Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Dia das Mães e o que esperar do artesanato pós-pandemia. Se você já acompanha a gente aqui no Podcraft, sabe que estamos respeitando e nos adequando às orientações dos órgãos de saúde que pedem para que fiquemos em casa nessa fase de grande risco de contágio. E por esse motivo, os nossos bate-papos têm sido diferentes. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, estamos cada uma na sua casa, estudando, trocando e contatando profissionais, amigos e personagens do mercado artesanal para trazermos sempre mais e melhores informações para você que nos acompanha, respeita e ama o artesanato como nós. Para tanto, contamos com ajustes de edição de áudio para levar esse podcast até você com a qualidade e a riqueza de informações que você espera e merece da gente. Então vamos lá? Bom, de repente, o cliente foi para casa, desistiu da compra, ressignificou o que é importante e o que para nós é fundamental passou a ser discutido. Então, as máscaras ganharam a cena e os sabonetes artesanais acentuaram a sua importância social. Não bastando, e ainda bem, quem estava em casa passou a incentivar o comércio local e o trabalho do artesão, do confeiteiro, passou a ser muito mais importante. Em casa, as pessoas passaram a buscar cursos online para produzir o que os seus materiais lhe permitissem. E como? Manualmente, artesanalmente. Não foi assim? Seja muito bem-vinda, Beth Monta. Olá, eu sou a Beth Monta e sejam todos bem-vindos ao Podcraft. E foi isso sim, Faiga. Tem mais, viu? Eu posso te garantir. Na verdade, tem muita gente se reinventando, se redescobrindo e se testando durante esse período. Depois de 30 anos de mercado, acho que eu posso dizer que já vi muita coisa e a gente passa... Óbvio que a gente não viu nada desse gênero, né, do que a gente está vivendo agora, porque historicamente, no contexto geral, isso é inédito. Mas eu passei por muitas crises, né, desde plano Collor até... agora, então assim, a gente sabe que o artesanato se reinventa, ele sempre sai e sempre sai bem durante as crises, as fases mais críticas das crises. O artesanato ele se sobressai porque é uma força operante, uma força alternativa de mão de obra, então é tranquilo, assim, dentro dos outros a gente sabe que o artesanato vai sobreviver e vai se reinventar. E eu não estou sendo só otimista, não. Isso é uma convicção mesmo, já que é possível reconhecer que desta vez nós temos muita gente perdida, mas temos um número maior ainda de pessoas buscando alternativas, estudando, encontrando soluções, buscando outras opções. E eu acho que o artesão brasileiro vai se tornar um exemplo para o mundo. É isso aí, Beth. E como você mesmo começou com essa que a gente já pode chamar de quase campanha, o artesanato vai mudar o mundo, né? Pelo menos tem tudo para isso. Mas seja como for, antes que isso seja uma totalidade, vamos começar buscando pelas opiniões e posicionamentos de quem, como a Beth, já passou por mais experiências, já viu mais crises e já acompanhou mais empresas e pessoas se reerguendo e levantando com elas o ofício do artesanato brasileiro. Vamos trazer muito amor para esse episódio, muito saudosismo,
Esse ano, desde os últimos meses, as comemorações têm sido diferentes e o Dia das Mães vai ser assim, emocionante e muitos à distância, sem contato físico. É por isso que o trabalho artesanal é tão importante nessas datas, né? Porque leva energia, aproxima as pessoas. No episódio de hoje a gente vai falar do artesanato, mas vai falar sobretudo sobre perseverança, sobre amor ao que se faz. Até porque não tem como a gente falar de mãe sem falar de amor, não é verdade? A Beth vai conversar, e numa conversa assim do jeitinho que a gente gosta, num papo descontraído, com ninguém menos do que Rita Paiva. Ela que é uma verdadeira lenda do nosso mercado editorial voltado para o segmento artesanal, que nos inspira até hoje e é a prova de que o artesão, os profissionais que lidam com o artesanato, são mestres em se reinventar. Faiga, para mim esse episódio do Podcraft tá muito especial. Ele tem eu tenho um duplo significado. Nós estamos às vésperas do Dia das Mães, que vai ser um Dia das Mães diferente para todo mundo, né? Quem tá com os pais perto vai ser muito legal, quem mora longe vai ser uma comemoração de longe, mas não menos bacana por causa disso. E talvez essa semana a gente fez uma campanha toda para presentear as mães com presentes artesanais, tanto para ajudar os artesãos, mas também para entender que aquele presente que a gente está dedicando para a mãe é uma coisa feita manualmente, com carinho, com mãos que fazem, e isso é tão bacana, tão importante. E eu acho que, simbolicamente falando, a gente está aqui hoje podendo trazer esse episódio para vocês, conversando com uma pessoa que para mim, a gente se chama, durante muitos anos, a gente sempre se chamou de mana velha, mana querida, mas assim, ela também foi uma mãe muito grande para mim, dentro da minha profissão, foi a pessoa que me ensinou tudo, que começou a me ensinar tudo que eu sei, que, sabe, me deu os primeiros passos. Com muito orgulho, eu sempre falo, fui assistente de Rita Paiva, e ter ela hoje aqui com a gente é um carinho muito grande, é uma honra muito grande. Trabalhei com ela durante 4 anos e isso é um tempo bem considerável de aprendizado na época da Abril, da revista Manequim, e desde então, desde essa época, a gente nunca perdeu contato, sempre juntas, conversando como amigas. Eu acho isso muito bacana, poder ter ela como referência, ter ela como inspiração, como uma amiga querida, com quem a gente pode conversar, se aconselhar e trocar ideias e figurinha, sempre disposta e sempre acolhedora, coisa que toda mãe é. Então, trazer a Rita aqui pra gente hoje, para mim, é um grande prazer, é uma grande honra. Muito bem-vinda, Rita Paiva. Estamos em festa, felizes por você estar aqui com a gente. Oi, Beth. Oi, ouvintes do podcast, o Podcraft, né? Eu achei Estou muito honrada pelo convite, né, Beth? Você sabe disso. A gente, além de parceiras, a gente foi profissional muito ligadas assim no passado e até hoje a gente convive, né? Não gosto muito de ser nostálgica, mas para mim é uma honra estar falando com você e poder contribuir, poder falar um pouquinho aí sobre o que eu faço, né? Nossa, é tanta coisa, né, Beth? A gente, é verdade. Você fala de mãe, mas eu fui meio sua mãe também, né? Foi mãezona, foi. Assim como muitas pessoas, né? Eu tenho muito orgulho disso, né? De ser essa mãezona profissional, assim, abrir um pouco esse lado canceriana, né? Que você sempre conviveu. E para mim hoje é um orgulho, assim, sempre eu tenho orgulho disso, de quando eu converso com as pessoas do passado, né, que não convivem comigo ainda, mas tem muitas que convivem, eu fico feliz da vida. Rita, eu sou bem suspeita, estou colocando um pouco assim, adiantando um pouco da história, mas eu devo um tique, assim, muito do que eu fiz na minha carreira, eu devo à Rita por tudo que ela me ensinou, nos bons tempos. Não dá para não ser nostálgica. A gente viveu
um tempo de glória, assim, era uma época era muito gostoso tudo aquilo que a gente viveu na época de Estúdio Abril, revista Manequim e tantas outras coisas que a gente fez junto, Gato Preto, nossa, a gente tem uma história bem longa juntas e durante muito tempo a gente sempre caminhou a paralela, mas durante muito tempo as nossas estradas foram bem juntas, né? Então realmente a gente sabe muito a história de mãe, de filho, carreguei Juju no colo, você carregou meus sobrinhos. Então, assim, não tem como não ter um carinho agregado a tudo isso, né? E até justamente em função de tudo isso, de todo esse nome que você para mim particularmente, mas também de todo mundo do artesanato, você é um nome respeitado e já teve à frente de dos maiores títulos de revistas do segmento. Vamos colocar aqui Manequim, Faça e Venda, a Make, depois, que era o seu próprio... Fácil. Ai, nossa, aí a gente entra nas outras. Arte em Casa. Arte em Casa. Nossa. É muita revista, né? E aí, sempre assim, todos os grandes veículos de comunicação da mídia impressa, você esteve à frente, sem dúvida, né? E depois ainda com a sua própria revista, com a Make. E agora, nesse momento, você tem se destacado muito com os livros dos grandes artesãos. Então conta pra gente um pouquinho como tudo começou, né, nessa história. Óbvio que eu sei um pouco dela, mas assim, como que o artesanato se apresentou para você e como você se apresentou para o artesanato? Então, eu não quero me alongar muito, né, porque tem muita gente que já me conhece, já ouviu essa história toda, mas assim, é sempre bom relembrar e que sirva como exemplo ou incentivo para quem está começando, para quem às vezes não é estimulada a fazer os seus sonhos, a realizar seus sonhos, né? A minha história de vida é muito isso, né? Eu fui muito, assim, desafiadora, né? Assim, tudo na minha vida foi muito com desafios, né? E eu me formei em educação artística, fui professora na rede pública, tive uma loja em Suzano que me deu muita experiência na cenografia de vitrines e desfiles de moda. Então, assim, eu sempre me meti muito nessa coisa da cultura, da arte, do faça você mesmo, né? Sempre, desde criança, né? Aliás, desde criança eu ganhava concursos na escola, com bordadinhos, com pintura e tal. E aí eu fui para São Paulo, trabalhei na Gato Preto, né? Porque trabalhei com a Ana Maria Guimarães, que foi uma super parceira também, aprendi muito com ela, tal. Verdade, a sua formação é artes plásticas, né? Isso, artes plásticas. Eu comecei arquitetura e não desisti da arquitetura no meio do curso e fui fazer artes plásticas. E finalizei artes plásticas, dei aula e tal. Então, aí eu me meti nas tintas, né? Trabalhei muito em porta de loja, pintando, né? Demonstrando as tintas que a gente fazia lá na Gato Preto, desenvolvia na Gato Preto, Vinícius Fosco. E assim, e aquilo, as pessoas perguntavam, nossa, mas você fica aqui na loja, na porta da loja pintando? Eu falei, não ligo, eu adoro fazer isso, faço com carinho, e quando as pessoas faziam também aquilo que reproduziam aquilo que eu ensinava, eu ficava feliz da vida. Aí eu fui apresentar uns trabalhos na Abril lá pra cara de pau, né, Beth? Eu sempre fui muito cara de pau, né? Eu acho que as pessoas têm que ser cara de pau, mas reservando aquela, sempre em destaque, aquela coisa da educação, né? De não ser também aquela pessoa invasiva, chata, é isso, sabe? Eu acho que isso eu nunca curti. As pessoas às vezes não acreditam que eu sou tímida. Eu sou muito tímida, muito tímida mesmo. É claro que na intimidade a gente muda, a gente se abre e tal, mas eu sou muito tímida. Então muitas pessoas que encontram comigo às vezes fora dos estandes e tal, falam assim, Rita, não acredito que é você que está fazendo isso, né? Assim, quando eu vou para grupos em viagens fora e a gente começa aquela brincadeira, né? E eu vejo aquela senhora séria no stand, mas eu nem me vejo aquela senhora séria, né? Que às vezes a gente tá respondendo as coisas e se torna um pouco séria, mas muito pelo contrário, né? Eu sou tímida, mas também tem um lado divertido. Ah, eu sei, eu tenho boas memórias. Eu tenho boas memórias,
A gente tem boas memórias do que é. Então, e essa cara de pau me ajudou muito nessa coisa de ir na Abril apresentar uns trabalhos interessantes, assim, para divulgar as tintas da Gato Preto. E eu fui na Manequim, né? Apresentei lá uns vasos pintados, umas coisas, e eles fizeram um desafio para mim, para desenvolver umas embalagens para Natal. Aquilo caiu como uma luva para mim, né? Fui para casa, não dormi nem só pensando no que eu ia fazer, fiz e fui aprovada. Bom, para resumir, me contrataram na Abril lá para fazer produção. Eu entrei como editor assistente na Manequim e para fazer uma reformulação na revista Arte em Casa. Nossa, primeira revista. Lembro. Então, aí a gente criou o Passo a Passo, que foi o que eu fiquei conhecida dentro da Abril como a Maria Passo a Passo, né? Tanto é que quando eu saí da Abril eu já estava com trauma de Passo a Passo. Mas a minha vida toda foi fazer trabalhos manuais com o Passo a Passo. E isso dentro da Abril não era assim uma coisa chiquérrima, sabe? Não era uma coisa assim que todo mundo olhava. Eu lembro que a gente entrava no estúdio Abril e o pessoal olhava com aquele narizinho em pé, assim, né? De, nossa, credo, que brega, né? Mas eu lembro. A gente encarava numa boa. Então é mais uma vez eu falando para as pessoas, olha, não liguem, porque as pessoas às vezes não curtem o seu trabalho. Você tem que insistir, mas você tem que melhorar. E eu sempre fui muito observadora, né? Aquela coisa de... A gente tem que ser, né, Beth? Observadora, para tentar fazer o melhor, sabe? Qual que é a melhor produção, qual que é o melhor ângulo, qual que é a melhor luz para você fazer a sua fotografia. Isso era muito, exigiam muito da gente, muito, né? Eu fui muito crítica do meu próprio trabalho, sempre fui muito crítica. Então, as pessoas, os artesãos, eu acho que tem que ser também críticos do próprio trabalho, para se exigir, porque às vezes eu vejo as lojas, né, insistindo na venda de produtos. Claro que é o mercado deles, eles têm que vender muito. Mas às vezes você vê uma forçação de barra e o trabalho do artesão que está ali pintando na loja, aprendendo na loja, não fica tão bonito, né, Beth? Concorda? Não fica mesmo. Eu acho que o artesão, eles têm que entender justamente isso. Não é porque está na moda. Aliás, na realidade, a gente já conversou um pouco disso. Você tem que também dar o teu toque, ver se aquilo que você está fazendo é realmente aquilo que você gosta. Porque é justamente isso. Se você gosta, você consegue dar uma atenção melhor. E eu acho que você me ensinou muito isso. Eu sempre entendi você gostando muito do que você fazia e isso refletindo diretamente no trabalho que era realizado e apresentado no final. Então, às vezes não é fazer porque é moda, mas sim fazer porque você acredita e sabe que aquilo é o melhor, porque é aquilo que você acredita, é a tua verdade, né? A tua identidade. E fazer melhor, sempre fazer com qualidade, fazer melhor, sabe? Surpreender. Isso na minha vida foi uma coisa assim muito forte. Vamos surpreender. A surpresa pro teu consumidor, pro teu chefe, para os empresários que compram o seu material, a surpresa é quando você vê o olhinho da pessoa brilhar, é que o teu trabalho está lindo mesmo. Porque esse lance das lojas que eu falo, às vezes, o menos é mais. A loja quer vender muito bom produto, né? Mas às vezes, você vai pintar um pano de prato, não precisa colocar tanta coisa. Eu vejo glitter, aí você põe fuxico, aí você põe renda, aí você põe crochê. Às vezes um paninho com um crochê bem feito já vale, né? A festa, é verdade. Nossa, é a coisa mais meiga, a coisa mais simples e mais chique do mundo. Eu vou entrar em você numa outra pergunta daqui a pouco, justamente a respeito disso, porque eu acho que é uma teoria que eu venho desenvolvendo há muito tempo, mas eu acho que tem muito a ver com a educação. Você não acha que isso falta um pouco de uma orientação educacional para o artesão nesse sentido, porque assim, se tem muita informação, todas vindas hoje em dia, 90% por meio da internet, e assim, aquele fluxo de informação muito grande, às vezes você vai absorvendo,
mas você não sabe direcionar tudo aquilo de uma forma, você não sabe resumir, criar a sua própria informação com tudo isso que te vem, sabe? Assim, eu acho que às vezes é muita coisa, e eu acho que falta um pouco de orientação de didática até mesmo para ensinar as pessoas, sabe? Assim, dar uma orientada naquilo que elas têm que fazer. Então, é aquela coisa assim. Tem pessoas que falam assim, nossa, Rita, você falou isso pra mim, né? Igual uma moça que foi me procurar uma vez com um pano de prato belíssimo. E eu falei, maravilhoso, faça mais. E eu lembro que foi numa mega artesanal até que ela me procurou. Aí ela veio 2 anos depois, ela falou, você não sabe, olha, tá mais bonito no pano de prato. Aí o que eu falei pra ela, assim, sinceramente, sem magoar, porque ela me deu a liberdade pra falar assim e tal. E elas, graças a Deus, nunca ninguém leva a mal, porque a gente fala carinhosamente mesmo, né? Eu falei, queridona, volta pra trás. O teu pano de prato estava tão maravilhoso. O que você fez com o teu pano de prato? Você colocou isso, colocou mais aquilo outro. Porque assim, ela tinha uma ansiedade em mostrar tudo que ela sabia fazer numa obra só. E não é assim, né? Não é assim. Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas o meu vizinho aqui da barraca, da feira de artesanato, ele vende tanto produto dele e tal. Por que será, né? Porque o cara tem um estilo, ele tem lá já a clientela que gosta e que fala do produto dele para outras pessoas, porque tem qualidade no produto dele. Às vezes, quem bate o olho no paninho de prato daquela pessoa, às vezes já tem a cara da pessoa, né? É o estilo da pessoa. E eu sempre falo, o menos é mais. Cuidado quando você quer colocar todos os produtos que você tem no seu ateliê numa obra só, e não é por aí. Não é por aí mesmo, né? Uma que você tem que fazer uma pesquisa bacana. Entra no Pinterest, vê revista, tal, mas vai com cautela. Olha, isso aqui eu vou colocar, vou fazer esse caminho direitinho, tal. Para por aí. Mas vai ficar sem graça. Não, às vezes não é sem graça. O teu cliente gosta de ver uma coisa mais clean, uma coisa mais delicada, né? Quando a gente compra lá os 6 paninhos só com um biquinho de crochê lindo, nossa, é tão bacana quando você vê aquele pacotinho com lacinho de fita em cima, tal. Bom, eu sou meio suspeita, né, porque eu não gosto de coisa muito cheia de muita coisa junto. Muito assim, rococó, né? Eu também sou um pouco mais, eu tenho um estilo também um pouco de gostar das coisas um pouco mais limpas, ou talvez assim mais uma outra visão. A técnica, né, Beth? A técnica, às vezes, é maravilhosa, porque você está fazendo um crochê, ou você vai fazer um bordado no pano de prato, né, lindo. Então, você está chamando a atenção para aquele bordado. Por que você vai colocar em cima do bordado um fuxico, em cima do fuxico um glitter? Não é? Começa acabou o seu bordado, é isso que a gente tem. E às vezes assim, a gente também entender, você às vezes não é tão bom, por exemplo, você borda maravilhosamente bem o ponto bordado livre lá, mas você não é tão boa assim na pintura com glitter, por exemplo. Conclusão, você vai acabar com o teu trabalho, que era super bacana, que é o bordado, colocando uma coisa que não é tão legal só para poder entrar no esquema, porque todo mundo tá usando brilho, todo mundo já dizia, já que o assunto é mãe, né, vamos botar as mães da gente aqui, você não é todo mundo, dizia minha mãe. Isso. E por falar em mãe, eu acho assim, por exemplo, tem uma coisa que é muito linda, por exemplo, a minha mãe, ela sempre foi uma faça você mesmo, uma crafter maravilhosa. Eu puxei. A Dona Madalena é um ícone mesmo. Ela borda, agora não faz tanto, tem 90 anos, né? Mas assim, tudo que ela, quando eu tô fazendo, ela fala assim, eu fazia tudo isso e tal. E com quem eu aprendi, Beth? Com a Dona Madalena, minha mãe, né? Então tem muita gente que às vezes despreza o trabalho que a mãe fez, que é um artesanato ancestral, uma renda, uma coisa. Isso eu acho uma pena tão grande, um desperdício, né? Porque às vezes a pessoa é uma riqueza dentro daquilo de diferente que pode propor para o mercado e tal, e tá lá escondido, largado. E a pessoa vai lá e compra
sei lá, uma coisa, um EVA para fazer, sendo que a pessoa pode fazer e tem talento para fazer uma coisa que a mãe poderia ensinar, ou que ela poderia ter aprendido, tanto no artesanato como na gastronomia, né? Quanta coisa que... Em tudo, né? Todas as artes manuais, na realidade, quando você para e pensa que o artesanato eu acho que eu considero a profissão mais antiga do mundo. Eu não consigo pensar em outra. Da hora que o homem fez o machadinho para bater a pedra lá, com a pedra e o gravetinho, aquilo lá já era um artesanato, né? Ele fez com a mão, então automaticamente as artes... Assim, se a gente for falar da história do artesanato, a gente vai fazer aqui umas 5 sessões, né? Porque assim, eu vejo, quando a gente faz palestra, essa coisa de vários caminhos do artesanato, né? Uhum. Que a gente fala do artesanato, faz o artesanato de raízes. Então, assim, é um mundo tão complexo, tão amplo, né? Uhum. Que você vai, por exemplo, para a Mega, você vai comprar produtos industrializados por fábricas de tinta, por fábricas de linhas, e aí você vai fazer um artesanato mais urbano, né? Uma coisa mais urbana. Agora, vamos combinar, e aquela bonequinha de palha feita lá em Santa Catarina, né? Uhum. Aquela renda, né? Feita lá no Nordeste, não é? A gente esquece. Tudo tem uma história, né? Tudo tem um porquê. Então, por isso que eu acho que às vezes a gente fica muito centralizado nessa coisa do artesanato mais urbano. Uhum. E ele fica um pouco massificado, entendeu? Eu acho que e nesse massificado é mais difícil as pessoas se sobressaírem, porque elas vão sempre fazer as mesmas coisas, e elas têm que diferenciar se ela quiser vender, ou se ela quiser produzir um curso, por exemplo, né? Uhum. Igual as meninas das bonecas, né? Que eu sou apaixonada, a gente tem um boom aí com bonecas. Eu acho legal porque cada uma tá dando uma cara pra boneca, né? Vai porque vai começar a ter a sua identidade, né? Começa a ter a sua... Isso! Então, esse é um modismo. É um modismo que tá acontecendo, que as pessoas estão, né, querendo produzir cada dia mais bonecas, e cada uma tá vendo o que gosta mais. Uhum. Qual é o lado que vai fazer, se é a finlandesa, se é a brasileira, né, a neguinha, que é linda, né, tal, a africana, ou a romântica, né? Então tem vários caminhos. Eu acho que isso é visível para as outras áreas também, sabe? Eu acho que é uma coisa bem legal. Você perguntou dos livros, né? Olha onde eu fui chegar, né? Não, mas é ótimo. Por isso que eu achava que aquilo que eu te falei, a conversa da gente, ela ia viajar por vários caminhos. Não dá, a gente tem um roteiro, mas não... Então, mas eu acho que a gente tem que agradecer muito a Deus de estar trabalhando com uma coisa que a gente ama, sabe? Hoje, por exemplo, a gente está vivendo um momento estranhíssimo, né? De vida, assim, uma coisa que nunca ninguém imaginou isso, né? E a gente tem a possibilidade de fazer artesanato, né? De fazer coisas com as mãos. Olha que privilégio isso, né? Que coisa divina. Eu acho que é uma coisa assim. Eu agradeço todo dia. Às vezes coloco lá num post: obrigado, vida, por me dar essa oportunidade de estar trabalhando com o que eu mais amo na vida, né? Que eu faça você mesmo. Desculpa. Pode falar. Mesmo eu não produzindo, eu não faço uma boneca, eu não faço, não tenho assim, eu faço de tudo um pouquinho, né? Você sabe disso. Mas eu me concentrei nas publicações, né? Então, assim, eu tô tentando passar inspirações para pessoas, sempre fiz isso, né? Passar inspirações para as pessoas viverem nesse mundo nosso que é muito maravilhoso, né? Eu sempre coloquei a gente como sendo grandes contadoras de causos, né? A gente conta, assim, alguém faz, né? E a gente conta, precisa, porque senão fica lá perdido no fundo da gaveta e não tem porquê, né? A gente precisa, e assim, nesses 30 anos que a gente se conhece, a gente pode ver o quanto isso evoluiu, o quanto de coisa que aconteceu nesse período todo, que historicamente até um período curto, mas pra gente é mais da metade bem mais da metade da vida da gente lidando com isso. E aí, mas você vai, ao mesmo tempo, se você pensa como que era lá, aquela primeira arte em casa que a gente fez lá em 1900 e nada,
como que foi, como ela foi feita, o que tinha no mercado artesanal, qual eram os produtos que a gente podia fazer, como que a gente garimpava as peças para serem feitas. E hoje as referências eram sim as nossas avós, as nossas tias, mães, era dali que vinha a nossa fonte de inspiração e de conhecimento, e que foi passado por isso. E se a gente não valorizar esse conhecimento e preservar, registrando ele para poder passar para as futuras gerações, eu tenho muito medo do que vai acontecer com o artesanato, não porque óbvio que ele de alguma forma ele vai sobreviver do modo dele, mas algumas coisas que eram muito legais vão ser perdidas. E isso me dá uma certa angústia de pensar, será que não vai ter mais um bilro? Será que não vai ter mais um frivolité para a gente ver como que faz, uma faiança? Eu já penso diferente um pouquinho, velho. Eu acho que isso vai ser tão valorizado, mas tão valorizado, principalmente agora que a gente está assim tão dentro de casa. É uma coisa assim, é uma riqueza, sabe? É uma coisa assim, quem fizer e quem pesquisar e quem for a fundo nisso vai se sobressair, entendeu? Então eu acho assim que isso vai se perder para alguns, mas quem sacar, é igual a vida toda da gente, né? Você vê, eu fui incentivada a pesquisar muito, eu fui cobrada a pesquisar coisas novas, e assim, não é que é novas no sentido de ser mais contemporânea, é uma coisa assim, eu vou fazer o bilro de uma forma mais contemporânea. Então isso a gente foi sempre cobrada. E quando a gente fala para as pessoas, olha, pesquisa, vamos, né, às vezes numa viagem aí pro interior, onde quer que você esteja, tem alguma coisa diferente que você pode captar e fazer e trazer para você. Então eu sinto que esse tipo de coisa é muito valorizado, tanto é que quem faz esse tipo de coisa, essa revisitação, essa coisa de resgatar, é verdade. Tem que estar se sobressaindo. É verdade. Quem que faz isso, Beth? Os designers. Por que eles estão colados ali nos artesãos? Porque o artesão mais o designer, nossa, eles piram. Porque a técnica do artesão desse mais de raiz, por que o designer vai lá no de raiz? Porque não tem tanta interferência do artesanato urbano, que eles não curtem isso. Ele é mais puro, né? É mais puro, exatamente. Então, aquele bilro que foi feito lá pela vozinha, não sei o que, é visto pelo designer como uma obra de arte. Sim. Entendeu? Então, isso aí, pra mim, me estimula demais. E quando eu vejo, várias feiras que a gente vai, que tem esse resgate, machetaria, cestaria, tal, olhando para um desenvolvimento diferenciado, eu choro, eu fico emocionada, e por isso que isso ainda me alimenta, sabe? Assim, eu tenho essa coisa que não vai se perder. Eu fico esperançosa, porque realmente me dói o coração pensar que algumas coisas podem ser perdidas, de ficar esquecida lá no fundo do baú e as pessoas jogarem fora porque isso aqui é coisa velha, eu não quero saber. Na realidade, a gente precisa, mais ainda de mais designers, ou mesmo o próprio artesão, que entenda e desenvolva esse olhar, né? Eu valorizo demais, viu, Betoca? Eu também. Você sabe disso, que às vezes na Make eu ia buscar coisas assim um pouco mais diferentes, que as meninas falavam assim pra mim: mas onde que você acha isso? Às vezes é uma coisa tão simples, mas é colocada de uma maneira tão bonita, tão bem feita, com um olhar assim de poesia mesmo, né? Poesia, aquela coisa assim, eu amo esse trabalho que meu pai fazia, que a minha mãe fazia, ou um tio, ou um vizinho, tal, e agora eu tô fazendo também isso. E esse é o diferencial, porque você vê, voltando para a massificação, às vezes as pessoas falam, eu não consigo vender e tal, mas por quê? Porque a feira você vai numa feira de artesanato, todas as barracas têm a mesma coisa, né? É verdade. Então você tem que se diferenciar, tem que fazer bonitinho, enxergar que você tem que se organizar, não é tudo que você pode fazer, você tem que fazer bem
bem feito, escolher uma coisa e fazer bem feito. Isso aí é papo de Sebrae? Ai, é papo... Não, mas é verdade mesmo. Porque às vezes faz um mundo de coisas e não faz bem feito. Então, né, aquela coisa. Eu acho que a gente tem que grudar mesmo na família, na nossa mãe, que sempre vai querer nosso bem, né? E dar frutos, né? Aquela coisa. A minha sempre foi muito crítica, né? Assim, tudo que a gente fazia nunca estava tão bom, sabe? Então, nunca dá 10, também, né? Sempre 9,5. Não acredite, eu ficava até com raiva, sabia? É lógico, né? Nossa, mas, nossa, era assim, tipo, não, mas você podia ter feito mais assim, não, você podia ter feito mais assado, tal. E isso também, por outro lado, foi bom porque a gente se exigiu mais, né? Eu vejo a minha irmã também, hoje mexe com eventos, tal, né? Daí ela às vezes fala assim, como que a Rita faria, né? E ela às vezes queria me imitar, porque ela não era muito dessa área, né? Então ela queria me imitar, porque eu sempre fui mais aprendada na casa, pra agradar a minha mãe, né? Então às vezes ela vinha em casa fazer um arranjo, alguma coisa assim, a minha mãe falava assim, não é assim não, tal. Eu não ligava aquela parte, porque eu já estava acostumada, né? Aí ela falava, eu não sou a Rita não sou a Rita não, né? Porque assim, tem um nível, a gente teve uma educação meio rígida também, né? Então assim, por um lado é chato e por outro lado é bom, porque a gente sempre se exigiu fazer o melhor. E eu lembro muito bem, quando eu entrei na Abril, tinha uma coisa, eu trabalhava com a Malu bastante tempo também, que foi super 10 comigo, né? A gente teve alguns episódios de trabalhar dia a dia, de se cansar uma da outra, da cara da outra, mas, foi muito minha amiga, nossa, é uma história à parte, né? Mas, assim, quando a gente trabalhava lá, assim, a gente nunca... Assim, a manequim era o patinho feio da Abril, né? Era. E aí a gente trabalhava muito, né? Porque a manequim tirava várias revistas ali, né? Então, assim, era um... Nossa, eu lembro que a gente tinha uma época que a gente fazia umas 11 revistas naquela redação, né? Isso, numa época que não tinha celular e nem computador, né? Vamos lembrar que era tudo pautado na máquina Olivetti. Eu vou falar baixinho no teu ouvido. Numa época em que a revista vendia 600 mil exemplares. Meu bem, porque a gente fala, a manequim era patinho feio, mas era o segundo produto da Abril, né? Vamos combinar nisso. Exatamente. Ela era patinho feio, mas ela dava dinheiro. E como, né? E aí, tinha uma coisa que era assim, Nossa, era o Oscar da Abril, era o prêmio Abril. Era uma coisa assim, que falava, nossa, que é isso, né? Era tão chique, né? Todo mundo mencionando, o pessoal de Cláudia, o pessoal de Casa Cláudia, né? L, tal. E aí a Malu falou, eu vou escrever uma matéria nossa aí, né? Pro prêmio Abril de artesanato. Nossa, que legal, não sei o que, tal. Aí... Não é que nós ganhamos o prêmio Abril, amiga? É verdade. Mas o prêmio Abril, eu sempre achei que foi muito legal a gente ter ganho, mas o meu orgulho é a gente ter concorrido com o prêmio Abril daquela de Ponto Cruz que a gente fez naquele esquema e ter perdido pro impeachment do Collor. Eu sempre falo, a gente assim, meu Deus, a gente concorreu com um produto que era um monte de paninho de Ponto Cruz que a gente fez num esquema que só Deus sabe o que a gente viveu naquele estúdio, e a gente concorreu. A primeira revista de Ponto Cruz. Foi. E ainda teve reimpressão, foi um case estudado, porque como assim? Como que se vende tanto uma coisa dessa, né? A gente sabe que a gente deixou os executivos lá meio tontos com isso. E ao mesmo tempo você fala, a gente estava concorrendo com um momento político de extrema importância pro Brasil, e a gente lá com as duas cara de uai, né? O que eu tô fazendo aqui? Mas importantíssimo também, né, amiga? Sim, mas a gente não a gente o artesanato tô e brincando, mas era uma coisa que, né, nossa. Não, a gente tava mas a gente achava, o que eu tô fazendo aqui? Como assim? Como que acharam tudo isso? E a gente sabe, tudo bem, a gente foi um trabalho, né, insano da nossa parte, de uns artesãos maravilhosos que colaboraram com a gente, porque foi tudo muito bacana.
mas é uma coisa. E ganhar Prêmio Abril, então era muito legal esse tipo de incentivo. Não era? Nossa, era. Né? Era, bem então, era. E aí, Vete, eu percebi, eu falei, nossa, puxa vida, como era encarado, né, o lado artesanal dentro da editora Abril, né? Uhum. Mas enfim, né, depois eu tenho 8 árvores aqui, né? Eu ganhei 8 prêmios. Nossa! Depois eu tenho 8 árvorezinhas que eu guardo com muito carinho aqui em casa. Porque assim, por que eu tô falando isso? Não é snobismo, você sabe que não é isso. Lógico que não. Mas porque era encarado com nojo, era. Sabe? Uhum. E ver o nosso artesanato naquele telão, né? Uhum. Falando lá pelos grandes nomes, né? Que hoje estão na televisão, tal, apresentando o nosso prêmio, era um orgulho aquilo. É verdade. Era um orgulho. E as pessoas começaram a olhar a Rita diferente dentro do estúdio. É lógico, né? Eu entrava lá com minha sacolaiada, os pincéis e tal, e já o pessoal não tinha mais o narizinho em pé, entendeu? Então, para mim, foi muito importante isso. Muito. Por quê? Eu falei, agora, depois desse incentivo, no caso, né, vejo assim, para mim, menina, não tem para quem. Eu vou fazer vou apresentar o projeto que eu quiser aqui e ver o que dá. Uhum. E é por isso que eu falo sempre pro artesão, pra pessoa que quer desenvolver um sonho, realizar um sonho, a minha história eu sempre conto isso. É a cara de pau, o desafio e assim, uma coisa de ser perseverante, sabe? Uhum. Não ter preguiça, nunca tive preguiça de fazer. Tem que fazer, vamos fazer, é um trabalho, parava à noite. Uhum. Então é uma coisa assim, a Juju, tadinha, conviver um pouco com isso, né? E hoje às vezes eu me cobro, né? Como, será que eu fui uma mãe bacana pra Imagina, ela? Ela tem o maior orgulho de você, tenho certeza. Não, porque ela ia lá pro estúdio com a gente, né? Punha o edredomzinho em cima de isopor lá e vamos... Quantas mães fazem isso? Se você insere, né, a criança, a Maria Clara, ela é extremamente conhecida no meio do artesanato, porque eu enfiei ela em tudo, né? Desde bebê, ela estava, desde revista, ela saindo nas revistas ou então participando de evento comigo, porque como que você funciona? Você é uma só, então você agrega aquilo que é de você no teu trabalho, não tem como. E eu acho que é justamente isso que dá um certo diferencial, né, hoje, por exemplo... Tanto é que ela virou fotógrafa, né? Então, olha que maravilha isso, não é muito legal? Orgulho. Ai, tão exigente, sabe? Eu falo, nossa, parece que eu tô convivendo lá com o pessoal da Abril, né? O ângulo, às vezes ela fala, mãe, muda isso aqui, você tem que fazer essa foto mais bacana, né? Eu me odeio fotografar, então ela fala, não, tem que fazer umas fotos mais bacanas, assim, assado e tal. Ela tem um olhar... Mas ela fotografa mais gente, não? Ou estilo? Não, ela estilo, ela faz de tudo, né? Mas bacana, assim, né? É mais estilo. Ela me ajudou muito na make. Ai, que legal, meu. Mas me conta, volta lá no livro que a gente parou, né? Que você fez o livro do Afonso, da Melita, né? Isso, fiz o da Melita, foi o primeiro. Assim, a gente já tinha um olhar para livro pelos anuários que eu fiz da make, né? Uhum. Assim, foi um compilado de matérias, mas foi um sucesso, graças a Deus. Uhum. Foi bem bacana, assim, as pessoas, até se eu tivesse hoje eu venderia, né? Pena que a editora faliu, tá. né? Muito, mas tudo bem, né? É uma coisa assim que eu tenho que rever na minha vida também, porque as pessoas estão me cobrando o retorno da revista, né? Da make, né? Até então, eu cobro, quando volta. Então, menina, olha que bacana, né, Beth? A gente, é uma coisa... Olha por aí, né? A gente passar, deixar coisa boa para as pessoas pedirem para você voltar, né? Com produto, acho 10, eu tô pensando muito mesmo, quero ver se eu consigo fazer sozinha, sem uma editora, né? Com uma carinha bacana, ainda como ela sempre foi, talvez uma tiragem menor, né? E assim, enquanto isso não chega, eu tô fazendo os livros. Fiz o da Melita, né? O primeiro, né? Livro dela, foi super legal, vendeu tudo. Ela fez uma nova reedição, né, da primeira, tal. Agora fiz o do Afonso, que foi maravilhoso, maravilhoso, assim,
acho que foi um dos trabalhos que eu fiz, assim, mais alegre. Eu faço ideia, né? Porque o Afonso já é uma festa. Não, ele e o Dudu são uma graça. Né? E assim, ele me permitir colocar a história dele permeada com o artesanato, com o que ele faz, com a vida dele. Eu acho que foi bacana, assim, sabe? A história dele dentro de um contexto de artesanato que é a vida dele, né? Então, e a história de vida dele é muito linda, né? Nossa, as pessoas leem o livro, assim, ficam emocionadas, né? Então, tem aquele colorido que é ele, né? Mesmo com ele contando coisas tristes, é uma coisa bacana, assim, né? Que mexe com a gente. Nossa, eu amei fazer. Foi um livro bonito, acho que ficou bem bonito, modéstia à parte, né? A gente não tem que ficar elogiando, mas eu elogio porque a gente gosta de fazer, então eu tento caprichar ao máximo, sabe? Assim, aquela chata que fica em cima, né? Chata não, eu acho que tá certo, é o que tem que ser feito. A gente ganha uns apelidos por aí, né? Que nem durante alguns anos eu era chamada de Betty Monstra, né? Mas enfim, o que a gente pode fazer? Eu ainda falo assim, eu fui treinada por você, pela Malu e pela Nina. O que queriam? Não tenho como. Eu não digo por mim, mas... Não, com certeza. A gente não tinha como... Não tem como sair uma exigência, um nível diferente, né? Óbvio que depois, com o tempo, eu fiquei bem mais permissiva, porque assim, a gente cansa um pouco de brigar. E por umas outras questões, enfim, mas no fundo você fala assim, tá bom. É o melhor não, né? Sim. A vida nos ensinando, né? Mas eu apanhei muito por conta desse perfeccionismo da gente exigir muito, de olhar, e até assim, a única coisa que não mudou é a minha cara, né? Porque quando eu não gosto, tá escrito, né? Isso mas Beth, eu acho super bacana isso, sabe? Eu acho que o Afonso e o Dudu sentiram. Eles muito queridos. Porque eles conviveram comigo diariamente, né, na feitura do livro, e na produção, tal, tudo. Se você pegar o livro deles, cada página eu acho que é uma inspiração, sabe? Se as pessoas olharem o livro assim com carinho e assim observando legal, é um livro inspirador. É verdade. Sabe? Visualmente, né? Cada página traz um modelo de tecido que o Afonso desenha, que, nossa, é maravilhoso, né? A forma com que ele conduz, que ele compõe as cores. Ali, para quem é esperto no patchwork ou na costura criativa, aquele livro é para a vida inteira. Cada hora você pode olhar ali e se inspirar em alguma coisa. É livro de... Isso. O Afonso cozinha brilhantemente, né? Então a gente escolheu alguns pratos para dar receitinha também, porque ele cozinha bem mesmo. Olha que maravilha. É uma delícia as coisinhas dele, né? E eu tô fazendo o livro da Cris Botalo. Ela me contou. Isso. 1 ano e meio, né? Que a gente tá fazendo com muito carinho também. Nossa! Aí a Rita se exige fazer diferente do Afonso. Claro. Óbvio, não vai sair igual, né? O Afonso é Afonso. É lógico. E você me conhece, Beth. Eu vou pesquisar aquela coisa que se identifica com o autor, mas também eu dou minha pitada modernista na coisa, né? Então, assim, é um livro que a Rita tá fazendo. Então, eu exijo que saia com a minha assinatura mesmo, né? Aquela coisa assim. As pessoas falam, Rita, mas deixa assim. Não deixa assim, não. Vamos fazer. Se tiver que subir montanha, vamos subir. Vocês fotografaram lá no ateliê dela da Serra, né? Isso, lá na Mantiqueira. Depois a gente foi também pra casa da Nesa César, lindinha, que é a cara da Cris também. Muito lindo. Vai ficar... O pessoal vai babar nesse livro. E quando você acha que ele vai tá disponível pra Mega? Eu acredito que sim. Que bom. Porque, assim, ele tá quase pronto, o livro, né? Assim, editorialmente falando, né? Eu só preciso acabar essa quarentena para poder me juntar com a equipe para finalizar os últimos detalhes, né?
do livro, que assim, é a Rita fazendo, então chega uma hora que o trabalho em equipe não tem como, a gente não consegue mais desenvolver, até vai virtualmente, mas não é a mesma coisa, né? A gente sabe disso. Eu tenho outros livros aí pra fazer, já tenho encomendas que tudo programado já. Então, assim, acho que eu tô me especializando nisso e acho que o mercado merece. E eu acho também que é uma coisa que a gente não tem aqui, uma produção de livro de qualidade nesse segmento. A gente tem. Eu acho que até tem, né, Beth? Cada um tem o seu estilo. Mas, assim, é uma coisa que, assim, mesmo com a quantidade que tem, é pouco. Né? A gente tem livros internacionais. Mas eu acho que é aquele tipo de livro arte. A gente tem livros informativos, né? Tem de qualidade informativa boa, né, compasso, ensinando. Tem livros bons de qualidade nesse sentido. Mas eu acho que com o conceito de livro arte, de livro de produção que tem um conteúdo extra, eu acho que eu saiba, só você está fazendo. Pelo menos eu não vi mais ninguém produzindo esse tipo de material. Eu me exijo mesmo. E a gente agradece, né? Cara artística e tem que ter conteúdo, né? Aquela coisa. Rita, mas 50 projetos, tal. Eu deixei a Milita quase louca, né? 50 projetos. Né? Não, mas é um livro que tem que ser bacana. É igual a Cris. A Cris, muito mais que 50 projetos, né? Então, ficou quase louca também. Mas a gente fica louca, mas a gente fica satisfeita. Então, vai ser um livro lindo. Temos um outro livro que eu vou lançar aí, que é da Coração de Pano. Ah, tá. Muito lindo. Imagino, deve ser de enlouquecer, porque as bonecas delas são maravilhosas. A Dai é romântica, mas ela tem uma pitada moderninha, descolada, sabe? Então é muito legal. Ai, fico feliz. E assim a gente vai tocando, né, Betoca? Assim, tô na prefeitura aqui em Suzano. Não, pera que eu chego lá. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vamos voltar um pouquinho nas feiras de artesanato, que você teve na linha de frente das mais importantes feiras, mega, inclusive, ajudando com seu prestígio e seu conhecimento. Qual a importância desses eventos para o artesão? Você já falou um pouco disso na hora que você cita de querer se inovar, mas e para o mercado? Então, para o mercado, eu acho que assim, as feiras é um grande incentivo, né? Onde as pessoas vão ver lá as tendências, vão ver lançamentos de produtos e assim, eu acho que o próprio mercado já espera essas feiras para poder acionar seus produtos, tal. E de qualquer forma, tanto para o industrial, a linha industrial, como para o artesão, é super importante, que é ali que ele vai, é o que eu falo, buscar a sua inspiração. Então, é uma coisa que vai incentivar esse mercado. Agora, no sentido do que a gente está passando, não sei se é isso que você está perguntando também. Segue uma pergunta por aí, porque a gente pode dizer assim, acho que aí você emenda com a tua resposta, que o artesanato antes já vinha passando por uma certa crise criativa ou mesmo comercial, enfim, que uma coisa meio que leva a outra. Mas ao mesmo tempo seria fase ou seria crise? E se a gente puder dividir assim dessa maneira, como sendo uma fase ou uma crise do artesanato, como que você diria que ela vai ficar, o mercado artesanal, depois, passado com tudo isso, o que de bom a gente pode ganhar com essa pandemia, ou então de ruim, sei lá, como que a gente pode peneirar o bom e o mal que essa crise pode trazer pra gente? Então, mil coisas aí, né? Você foi falando, eu já fui pensando um monte de coisa, porque assim, o nosso mercado de artesanato, a gente que conhece um pouco o público empresarial, tem o público que é muito criativo, que é aquele empresário que ele dribla o mercado e se sai bem, e é criativo, e tal. Ele reclama, mas ele tá ali já criando uma coisa, tá agitando, tal. Agora tem aquele empresário que é mais choroninho, né? Não sei se é estratégico, aquela coisa assim, tá tudo ruim, tudo mal, tal, e para querer comprar coisa, o substrato mais barato,
e etc e tal. Mas assim, o nosso meio é muito, ele é muito descolado, assim, ele é muito articulado. Então assim, eu vejo, por exemplo, o pessoal fala, tá horrível, o mercado tá caindo, vendas, não sei o que tal. Aí você pega uma Círculo, por exemplo, você pega o Júnior lá, que é super criativo, se vira nos 30 para fazer as coisas e tá lá de pé. Né? Tem lá as reclamações, se você perguntar para ele, não, passamos por uma crise terrível, mas ele tá vendendo, né? Então assim, sabe driblar a coisa, né? Não é um empresário chorão, né, que fica lamentando. Não, ele vai atrás, ele vai pra China, ele cria fios novos aqui no Brasil. Eu admiro muito, sabe? Eu acho que, ele é extremamente proativo, isso não tem dúvida. Isso, super. E ele movimentou o mercado de linha, né? Exatamente. Então, aliás, na realidade, vamos combinar, né? A Círculo não só movimentou, ela dominou, né? Porque exatamente, se há 20 anos ela era a terceira, a quarta no ranking das empresas, hoje ela é a primeira disparada, né? Os meus amigos devem estar ouvindo falar, Rita, nossa, mas tá muito ruim o mercado, sempre faz 2 anos que a gente tá aí patinando, não sei o que. Não, mas, gente, estão vendendo, estão sobrevivendo, porque tem que agitar mesmo, tem que criar coisa nova, tem que ver soluções criativas, né? Vejam as feiras da Rita, por exemplo, né? A Mega bomba de gente, é uma coisa, né? Eu não estou falando agora da nossa crise, que nós tivemos que adiar todas as feiras, ela inclusive adiou, a Mega vai ser no Natal, em dezembro, a outra em setembro, tal, mas você vê, é uma pessoa articuladora, agita, tá lá driblando. Então eu acho que assim, as pessoas, esse nosso mercado, principalmente que lida com manualidades e tal, você vê hoje o que o pessoal tá vendendo de projetos para o pessoal fazer em casa, sabe? Eu acho que as pessoas criativas estão dando um baile, sabe? Estão nadando de braçada, assim, no sentido de se virar na crise. Ontem eu eu fiquei passada ontem vendo os stories lá do Instagram, de repente eu vejo o Paulo Gustavo, que a gente sabe a repercussão que esse cara tem na mídia, em geral, em tudo. Aí eu falei assim, ateliê de boneca, chama o ateliê. Ele marcando também que era uma dessa. Aí eu fui olhar a máscara, né, que ele fez, que a menina fez, porque a Larissa Manoela estava fazendo. Eu fiquei pensando comigo, quanto que a gente imaginou que formadores de opinião nível, né, master, como esses dois, falando de um ateliê que é no Rio de Janeiro. Aí eu fui olhar, óbvio, até eu fui seguir eles, né, eu não conhecia, entrei lá para seguir, deixa eu ver como que é, 40 mil seguidores, assim, eu acho que eles devem ter conseguido essa semana, mas de repente, eu acho que a pandemia, uma coisa ela trouxe, querendo ou não, foi muito rápida a resposta do segmento do pessoal do artesanato frente à necessidade. Foi muito. Com certeza. Quem agitou, focou, nadou de braçada. Pelo menos assim, eu também, aquela pessoa às vezes que não nadou de braçada, como eu estou dizendo, mas pelo menos preencheu um lado e foi assim, não, tô fazendo alguma coisa, tô agitando, tá? Não, as pessoas, eu que não costuro nada, eu não faço nada, eu fui pra máquina para costurar, para poder doar, para dar para as pessoas que eu conheço por perto, falei, não, vamos agitar. O meu intuito não era vender, mas era fazer e ajudar. Então assim, os primeiros que falaram em máscara caseira, quem foram? Então, foi artesão. Exatamente. Fazer de paninho, fazer com um paninho bonitinho para criança, para quê? Gente, o artesão é muito criativo, é muito articulado, e aquele que é esperto, ele abocanha. Não, eu vejo às vezes assim, falo, gente, como é que esse cara foi criar isso? Olha que legal, né? Tal, porque tem essa percepção rápida, sabe? Faz a pesquisa e aplica. É isso que é interessante. Aí outro dia eu vi uma menina, ela tava com um prendedor de cabelo que é um extensor pro elástico da máscara, para não machucar a orelha. E aí vai. É maravilhoso, né? O Peter com as lives dele. Não, para, eu sou fã de carteirinha.
não é? É demais. Poxa vida, quem vai falar de sabonete, sabão e álcool gel? Quem pode falar melhor no nosso meio? Ele, não tem como. Não, e sem contar que ele deu um nó na história, reformou um porão que ele tinha lá, deixou o porão incrível com o que ele tinha em casa, usando tinta da Trucolors antiga que ele tinha ganho em algum momento lá, pintando tudo rapidinho. Gente, foi fantástica essa resiliência. Então, aí alguém perguntou para ele assim, mas ainda tem mercado para sabonete? Perguntaram para ele, né? Porque tem aquela coisa assim, quem tá muito distante fez lá longe, né? O sabonete fala, não, mas ainda tem mercado para sabonete. Horas, bolas, né? Aí ele falou assim, gente, olha eu aqui, né? Ganhando dinheiro com sabonete, né? As pessoas tomam banho, é só saber fazer direito. É que aí vem a diferença, né? De você entender quem segue direitinho. E assim, eu acho a generosidade do Peter, porque assim, ele não esconde pra ele aquilo que ele aprendeu. Quem presta atenção no que ele fala, aprende. E se fizer igual, vai ter o mesmo sucesso, porque é tudo de muito bom gosto, é tudo muito bem feito, a qualidade dos produtos dele prima pela matéria-prima boa. Então não tem como ser ruim, né? Sim, e depois do outro, ele é um empresário impecável. Ele ensina a pescar de verdade, né? Esperto e faz com coração. Olha, né? Um menino de ouro, né? Eu também sou fã dele. Eu sou fã dele número 1, assim. Eu realmente gosto muito, sempre disponível. Eu acho ele realmente muito, muito querido, Peter. Deixa eu perguntar pra você, me conta um pouco sobre essa história de você na Secretaria de Cultura de Suzano. Bom, teu pai é político, foi político, né, a vida inteira, e eu acho que você herdou daí um pouquinho, tem entrado pra essa outra fase que eu acho muito bacana também, porque à frente de alguma coisa, de uma secretaria de cultura ou de Suzano, você pode, junto com isso, levar, né, muita coisa boa para toda a comunidade. Como que você tá, como começou, né, e como que tá reagindo nessa fase? Você me falou agora da tua obra lá, que vocês estão construindo. Me conta um pouquinho sobre isso. Então, eu sou filha de político, mas assim, não sou apaixonado pela política, né? Acho que é por isso, né? Desde criança pintei muito muro, eu falo, né? Então, assim, não curto muito isso. Acho até que as pessoas aqui em Suzano falam assim, nossa, poxa vida, você poderia ter ficado mais aqui na prefeitura de Suzano, porque eu saí de Suzano e fui para São Paulo, justamente porque eu não curtia muito esse lado, né? Mas sempre apoiei meu pai e tal. E foi um cara super bom. E morreu pela política, né? Ficou doente e tal, porque, enfim, era um cara super do bem e pouco, nossa, muito, muito honesto, muito bacana, né? Porque era meu pai, não, mas eu encontro as pessoas na rua, eles falam disso, eu acho muito legal, né? Eu sou testemunha, eu lembro bem do quanto ele era querido. Isso, você lembra um pouquinho, né? Então, e aí, quando eu voltei para Suzano, para morar de novo em Suzano, me convidaram para trabalhar na prefeitura. Não, eu fui fazer a transição desse prefeito, do antigo prefeito para esse, e aí me convidaram para ser diretora de cultura. Eu não sou secretária, sou diretora de cultura, né? Então eu falei, é uma área que eu adoro, né? Eu já fui secretário interinamente aqui um tempinho e tal, e foi uma coisa muito legal. Eu adoro cultura, amo cultura, cultura é educação, cultura é saúde. E sempre bato nessa tecla. Acho que é incrível, né, o que a gente faz pelo ser humano através da cultura. Então, e aí fiquei aqui, eu curto muito uma área da memória, né, de centros históricos e essa preservação da história, tá? Eu curto muito isso, apesar de não ser historiadora, tá? Mas a gente se mete e vai conhecendo e vai fazendo por amor e por capricho, e aquela coisa que você, quando você ama o que você faz, você tenta fazer o melhor, né? E aí eu vim pra cá, aí aqui na Secretaria de Cultura a gente toca muita coisa, Beth, muita. São 4.000 alunos nas oficinas do Vivências Culturais, que é o projeto que a gente tem desenho, tem pintura, tem papel machê, tem música, tudo gratuito? Violão, tudo gratuito. Olha que maravilha isso. Assim, e todas as idades? Todas as idades, né?
de 7 anos a, sei lá, 90, para quem vier. Entendi. E é muito lindo como as pessoas se apegam a isso e como a gente faz bem para as pessoas, né? A pessoa sai, às vezes tem uma depressão, vem fazer o curso, sai outra pessoa, você vê que você está ajudando, e mesmo o caráter da pessoa, tem crianças que se formaram aqui, estão fazendo teatro em São Paulo. Olha, que legal, dança em São Paulo, tem gente que fora do país também. Então, assim, é uma coisa muito, muito legal. Além dos outros projetos que a gente tem, arte pública, com grafite, tem o Memória Viva que eu toco, que a gente fala de cidadãos comuns que contribuíram com a história da cidade, né? E é lindo, emocionante, porque a gente faz uns vídeos legais, tal, e conta um pouquinho a história das pessoas, tal. Sou muito apoiada pelo secretário, que a gente toca a mesma vibe, o prefeito também é muito legal. Que bom, isso assim, eu né? acho importantíssimo, porque a gente está vivendo um caos na cultura no Brasil. Uma coisa terrível, é legal quando você tem uma notícia que vai na contramão de tudo que a gente escuta. É inspirador mesmo. Isso. Nossa, me dá uma tristeza quando eu vejo lá uma Regina Duarte, nada, fazendo nada, um presidente que não apoia, que é um ignorante. Nossa, desculpa, gente, mas... não dá. Saiu. Isso não é mais política, isso é personalidade. Eu entendo como isso. É muito horrível, muito horrível, porque assim, a gente vê o quanto a cultura favorece as pessoas, a vida da pessoa, é muito lindo. E tem um projeto que eu tenho, um casarão antigo aqui em Suzano, que é um dos últimos que tem aqui, que o resto foram todos demolidos, e a gente reformou e a gente vai fazer uma casa, um casarão da memória. Que legal. E quando que inaugura? Muito legal. Então, era para inaugurar no aniversário da cidade, aí a gente teve que adiar por causa da pandemia. Então, quando passar essa loucura toda que a gente está atravessando, aí a gente vai inaugurar. Gente, o Canal Craft faz questão de ir, hein? Eu tenho que avisar todo mundo para inauguração, porque vai ficar muito lindo. A gente quer ir fazer. Ontem e hoje a gente começou o jardim, que tem uma área externa muito grande, sabe? E lindo, lindo, lindo. Então, assim, eu piro, sabe? Eu quero colocar rosas, porque lembra a avó. Eu quero colocar café, eu quero fazer horta, porque Suzano tem uma fala de agricultura muito importante. Começou com morangos. A região aí é muito cinturão verde mesmo, né? Todo. Isso. E tem uma história linda com os agricultores japoneses. Então, assim, eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço, pelo que eu estou fazendo aqui. E quando inaugurar, eu quero convidar todo mundo, quero contar para o Brasil, para o mundo, que a gente vai inaugurar aqui. Que legal. E assim, fico feliz, né, Beth? Eu estou trabalhando de casa, às vezes eu vou na obra para dar uma olhada, assim, bem equipada, com máscara, com tudo, mas estou aqui. Faço livro daqui, faço cultura daqui. Mas me conta uma coisa, as pessoas que são fãs suas, elas entram em contato com você por meio do Instagram ou do Face. Tá. E a Rita Paiva ainda não tem site, não tem blog, não tem YouTube. Eu sou a antiquada. Mas eu te entendo. Nossa, é aquela coisa assim, todo mundo me cobra muito, mas assim, não tenho ainda, então é Instagram e o Facebook. No Instagram é Paiva Rita, né, porque já tinha lá uma Rita Paiva. E no Face acha facinho, tem a Paiva, Rita Paiva Arts, que é o geralzão, né, a página mesmo, tem a Paiva da Make, né, a revista Make, e o Rita Paiva normalzinho. Legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma mensagem que você gostaria de passar para o ouvinte do Podcraft? Então, quem ouviu até agora, eu quero agradecer muito, porque teve um saco lascado, que a gente fala muito, né? Imagina! Fico feliz, fico muito honrado de saber que vocês estão me ouvindo. E eu quero falar que eu tenho muito carinho por todos os artesãos do Brasil, por todas as mamães artesãs do Brasil. Fico super emocionada quando eu falo. Às vezes eu sou um pouco crítica, assim, né, nas conversas, quando as pessoas vêm falar, mas é tudo por carinho, porque eu quero que as pessoas fiquem bem, fiquem felizes, se realizem.
E tudo isso vai passar, o que a gente está passando agora vai passar. E eu acho que é uma reflexão para as nossas vidas, principalmente para os artesãos. Nós vamos rever muita coisa, né? Que a gente já está revendo, né? Quero agradecer você por ter me convidado. Ah, imagina, eu é que fico feliz e emocionada, porque a gente, o carinho extrapola muito, muito, né? Então é muito legal. Eu sempre fui muito grata a você, assim, carinho, grata por ter me ensinado muito, quase tudo que eu sei, que eu aprendi, ter aberto oportunidade. A gente se conheceu, era bem menina, bem chucra mesmo, né? Em tudo, né? Era um mundo. Mas você foi muito batalhadora. Então, isso daí eu sei que eu continuo sendo, eu sou teimosa, né? Eu tenho uma não, e assim, eu fico muito emocionada, às vezes eu fico muito envergonhada quando eu encontro as pessoas que conviveram comigo e falam isso que você falou, mas é muito amor, muito carinho por tudo que a gente faz, pela vida que a gente fez. Agradeço a Deus toda hora por tudo que eu fiz, o apoio da minha família, apoio da mãe, dos irmãos. Imagina. E uma das coisas que eu mais tenho orgulho de falar, fui assistente da Rita Paiva, comecei, sabe, assim, a gente trabalhou junto, aprendi mesmo com ela. É quase que uma assinatura no currículo, assim, sabe, assim, um diplominha ali. Opa, é legal. Você ajuda, amiga. Lógico que ajuda, a gente tem, dá um certo respeito, dá uma certa reconhecimento, né, assim, olha assim, nossa, né, então é legal demais, e de qualquer maneira, assim, querendo ou não, a gente, 30 anos de artesanato, existem algumas pessoas que nem você, o Dargan, a Cristina Botal. Não, então, a gente entra num grupo de pessoas que a gente é muita história para contar junto, é quase uma família, sabe, assim, que a gente formou de uma certa maneira dentro desse universo, e você, e assim, aí eu coloco você assim como uma mãezona de todo mundo que abraçou a gente naquele momento, e cada um seguiu para um caminho diferente, né? De acordo com aquilo que gostava de fazer, mas todos seguiram de uma forma bacana, né? Com respeito, com dignidade. A gente aprendeu que para você fazer aquilo que você quer, você não precisa fazer mal para ninguém, e isso eu acho que é o mais legal de tudo, né? A gente sempre seguiu, como você falou, de uma forma bacana, limpa, jogando limpo, né? Dentro de todo. E não acho que também não tem como ser diferente. A gente sempre trabalhou com coisa bacana, bonita, de se divertir. Como que a gente não segue dessa maneira? Boa, né? A gente tem um privilégio, sim, de ter feito sempre aquilo que a gente gostava, né? Eu acho que esse é um grande diferencial. Para mim, trabalhar muito, virar muito à noite, nunca foi um sacrifício. Pelo contrário, era uma diversão. E continua sendo até hoje. E tem muita gente boa, né, Beth? Tem. Nossa, como tem gente boa nesse mundo. Nossa, eu acho que assim, mesmo aquelas que tem os pitaquinhos, são ruinzinhas, assim, tem o geninho, de repente começam a enxergar as coisas e já vem de uma nova forma, tal. Então, assim, eu acredito muito nas pessoas. Também. E a gente muda, né? Eu mesmo comentei com você outro dia, o quanto que eu amadureci nesses últimos anos, né? A gente não é porque a gente tá velha que a gente não amadurece. A gente você vai enxergando. Eu tô velha, às vezes eu me canso tanto das coisas, assim, de fazer as coisas, tal, mas eu falo, meu Deus, mas a minha cabeça ainda é de 18. Então, sabe? é um problema isso, a minha também. De criar, tem tanta coisa que eu quero fazer ainda, tanta coisa que eu quero lançar, sabe? Aquela coisa que fica te cutucando, aquele coisinho, eu tenho isso ainda, tenho lá vou fazer meus 60 esse ano. Mas, Rita, vai fazer 60, minha prima. Você é de 60, né? Não. Eu sou de 60. Olha. E vou fazer 60. Eita, nós. A gente vai, não tem como, né? Mas assim, eu acho que eu me programei antes dos 100, eu não paro. Antes era antes dos 80, agora eu já mudei para falar, não, 20 anos é muito tempo. Eu não quero parar antes dos 80, não. Eu quero
Antes do 100 não, quero ir adiante, seguindo. Eu acho que a gente tem tudo para que isso aconteça. A cabeça da gente é sim força motora, não tem como. É só comer verdura e dar umas caminhadinhas, que é difícil, né? Mas enfim, a gente tenta. Rita, foi um prazer. A gente falou bastante, né, Beth? Eu não sei nem se você vai editar isso. Que nada, a conversa tá boa. Pra quem nos ouvir aí, espero que dê uma acelerada no nosso papo, que a gente fala muito, né? Tem muito pra falar. Tem muitas vezes. Obrigada, viu, Beth? Eu que agradeço você demais. Um beijo gigante. E a gente vai encerrando por aqui com você. Um beijo. Beijão, Betoca. Uma escola, né, gente? E a honra é toda nossa, viu, Rita? A emoção é nossa. Muito obrigada por estar aqui conosco. Gente, eu acho que eu vivi para escutar esse podcast, porque realmente é um prazer e uma honra trocar com a Beth Monta por conta do nosso trabalho. E quanto a Rita, é uma verdadeira inspiração. Apesar de todos esses anos no mercado, eu sei até que ela sabe que eu existo, mas a gente ainda não se conhece pessoalmente. Então que depois dessa quarentena, que a gente possa resolver essa pendência aí do destino. Sem contar que ouvir essas duas nesse papo de comadre, né, batendo papo do jeitinho que a gente gosta, é quase que a realização do meu sonho de reunião de pauta em redação no início da minha carreira. Então, realmente, estou bastante emocionada ouvindo vocês. Muito obrigada. Diz a verdade, gente. Não dá vontade de ser amiga delas? Ai, que delícia de conversa. Como é bom conversar com as amigas, com as comadres, bater papo, contar história, contar causa. E a gente poderia ficar aqui horas e horas, regado com um bom cafezinho, um pedacinho de bolo, e a gente ficava o resto do dia aqui ainda conversando e teria papo e história para mais de metro aí pra gente contar. A Rita realmente é uma enciclopédia de inspiração, ela é um monumento de dedicação ao artesanato, e a gente só tem a agradecer a presença dela. Para mim foi uma honra muito grande poder levar esse papo, e espero que outros mais venham, né? Muita coisa venha por aí, vamos aguardar as novidades. A gente em breve também vai estar lá presente em Suzano para a inauguração e apoio para essa casa, essa obra que ela está fazendo. E é isso, vamos nessa. Obrigada, Rita, e para todo mundo um beijo grande. Semana que vem tem mais. Que delícia de papo, Beth, que delícia de informações, porque informação boa é quando a gente recebe desse jeito, dessa forma descontraída, dessa maneira leve, né? Porque isso diferencia conhecimento de sabedoria, né? Então a gente hoje esteve diante de um papo certamente muito sábio. Muito obrigada por nos encher de esperança, por nos dar a certeza de que tudo vai ficar bem, de que essa pandemia vai passar e nós vamos passar por ela com saúde, com força, com muita criatividade. O artesanato que tem sido tão pontual, tão importante em todas as ações à frente dessa pandemia. Que isso pereça, né? Que a gente continue aí acreditando e valorizando o nosso artesanato. Queria fazer um agradecimento especial aqui às mães estrelas desse nosso episódio, Beth Monta e Rita Paiva. Agradecer imensamente e desejar um Dia das Mães muito bonito, muito iluminado e cheio de amor para vocês. Também queria mandar um recadinho para minha mãe, Dona Zara, dizer que eu te amo muito e que eu e Luazinha estamos mandando um beijo, dessa vez ainda de longe, mas assim que for permitido, eu baixo aí na cidade de Santos para te abraçar em frente ao mar. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí. Um beijo. Fique em casa, hein?